Eu nasci em Goiás em 1928, filha de Belmiro Spensieri e de Ana Luísa do Couto Spensieri. Mas fui criada por minha avó, Nhanhá do Couto, pianista, cantora, uma grande incentivadora da música, preocupada com a educação, uma pessoa ultra avançada para a época, se preocupava até com a ecologia, que era uma coisa que não se falava naquele tempo. Eu era muito pequena ainda quando ouvi as conversas. Vão mudar a capital, vão matar a cidade de Goiás. E eu, então, convivi com um movimento diferente, porque meu avô, de família goiana muito antiga, ele era Manuel Luiz do Couto Brandão, e minha avó, que era mineira, que tinha vindo com 20 anos para Goiás em 1900. E ela, então, era muito partidária da mudança. Ela achava que a mudança ia dar um progresso muito grande para o Estado. Muito bonita, muito bonita. Vamos ver o que a Cristina vai escolher. Aí eu falei, você. Aí, Cristina, vê. Deixa eu ver. A meta da avó dela é que ela fosse para o Rio estudar e viesse e criasse um conservatório de música em Goiânia. Você lembra disso? Lembro. A mãe dela, a dona Diana, estava grávida e adoeceu, ficou muito frágil e tal. Entregou a menina para Belquis. Quando ela nasceu, ela foi para a casa da avó. Aí a avó da Nhanhá ficou criando ela. E foi uma sorte, Belquis, que a Nhanhá dedicou inteiramente a ela. A vida dela foi pela Belquis, né? Foi. Na casa só se fazia música o dia inteiro. Minha avó tocava, cantava, tinha uma voz muito bonita. E eu, crescendo ali, fui tirando de ouvido no piano os exercícios dos outros alunos. Quando minha avó percebeu, eu já tocava muita coisa. Aí ela viu que eu tinha talento, resolveu então que eu ia estudar o piano. No princípio do ano de 40, eu vim dar um concerto aqui em Goiânia. Eu tinha 12 anos de idade, então minha avó fez um programa bem variado, onde eu cantei, toquei, declamei. E no fim do recital, Joaquim Edson, que já tinha uma orquestra aqui, foi pioneiro no ensino da música em Goiás, fez uma apresentação da orquestra, eu sendo a solista no piano, e deu a regência para minha avó. Então foi uma noite que me marcou muito, uma época muito feliz da minha vida, porque como o povo era um só, nós costumávamos dizer que não podia ter duas coisas no mesmo dia, porque era o mesmo povo que tinha que ir numa coisa e noutra. Nosso centro acadêmico promovia muitas noites de música, noites de arte. Então, declamava-se, cantava-se, cada um queria fazer alguma coisa, e eu sempre acompanhando o piano. E quando chegava a hora da dança, aí sim meu piano trabalhava mais, porque não havia nem jazz band, nem um eletrola naquele tempo, nem nada, era o piano que acompanhava a dança. Eu tenho uma gratidão grande por Dr. Pedro, porque quando eu estava aqui em Goiânia, no princípio da cidade, não havia quase pianistas. Eu acompanhava todos os cantores da cidade. Quando inaugurou-se a Rádio Clube de Goiânia, em 1942, eu passei a acompanhar os programas de calouros, até os programas infantis. O Dr. Pedro, então, me concedeu uma bolsa de R$400 mil por mês para ir para o Rio de Janeiro estudar. E nós ficamos 3 anos lá no Rio, estudando com essa bolsa. Que era o desejo muito grande de mãezinha que eu me formasse na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil. E para isso ela me preparou e eu ingressei na escola, num vestibular muito apertado, e que dos 100 candidatos passaram 10 vagas, só tinha 10 vagas, e eu obtive a primeira classificação. Após o término do curso, voltamos então para Goiás, porque minha avó faleceu e eu voltei para Goiás. Nós tínhamos
vontade de formar uma orquestra, mas nós não tínhamos alunos homens, então tivemos que trabalhar com as meninas. E elas se prestaram a aprender outros instrumentos e a formar esse conjunto que foi muito badalado na ocasião. Até a revista Cruzeiro fez uma reportagem chamando a atenção pelas 52 belas moças que tocavam cá no interior do Brasil. Formamos, então, o Conservatório Goiano de Música, com as professoras Maria Lucy Veiga Teixeira, professora Dalva Maria Pires Machado Bragança, professora Maria Luísa Póvoa da Cruz, professor Jean François Dulier e eu. Um ano mais tarde, a colaboração da professora Maria das Dores Ferreira de Aquino, criada em 15 de janeiro de 1956. Eu entrei para o conservatório aos 12 anos de idade e tudo. Mas com um contato mesmo direto com ela foi dos 16 para os 17 anos, foi quando eu, de repente, sem nunca ter feito nada sério mesmo no piano, porque eu não sabia nem ler música direito, foi quando eu inventei de fazer um concurso nacional. Aí ela aconselhou a tentar fazer a primeira prova do concurso. Foi aí que surgiu o contato mesmo com ela foi a primeira professora que tocou para mim. Nenhuma professora até aí sentou ao piano e tocou a música que eu iria tocar ou não. E com isso, parece que foi assim... É emocionante. Eu não esqueço nunca, porque era o programa que eu ia apresentar, eu já tinha... Nesses recitais, né, que eu me apresentei na escola, a dona Belkis estava presente e falou, eu quero dar aula para a Érica. A dona Belkis, para mim, ela foi não só a grande mestre, né, ela foi também, assim, minha inspiração, meu exemplo, né, ela foi uma pessoa que me orientou muito, né, em todos os momentos da minha vida, porque eu comecei a estudar com ela, eu tinha apenas 11 anos. É uma empreendedora, vamos dizer assim. Eu acho que tem muito a ver com a influência do que ela viveu em Goiás com a Nhanhá do Couto, porque esse exemplo que ela recebeu de berço, para a época, inclusive, é até mais avançado ainda, porque a Nhanhá do Couto produziu em Goiás na época, né? Então, eu acho que foi um legado. Ela tinha uma austeridade também, ela era muito fina, muito educada, mas ela não deixava que não acontecesse. De 1946 para cá, me dediquei muito ao ensino e à pesquisa da música nacional, fazendo justamente esse trabalho, masterclasses, ensinando como se interpreta a música brasileira, quais as características próprias do nosso povo, da nossa gente, que está contido dentro dessa música, que apesar da roupagem erudita, não deixa de ser a alma do nosso povo. Ela foi uma verdadeira propagandista da música brasileira, porque pelo Itamaraty, a mandado do Itamaraty, ela viajou pelas Américas, pela Europa e difundindo a música popular, não, a música erudita brasileira. Eu era criança, eu ficava brincando, né? Aí depois que a minha mãe morreu, eu já estava estudando. Aí eu fiquei com ela, ajudando a arrumar tudo.
fui secretária dela mesmo. Aprendi a mexer nas músicas, separar as músicas, aprendi tudo. Porque na época tinha o conservatório da Rua 20, né? Então acho que eu fui criada mais lá no conservatório na Rua 20 do que aqui dentro de casa. Eu tive a sorte de ter um marido maravilhoso, um grande cirurgião que sabia admirar minha música. A casa foi feita de maneira que a biblioteca ficasse bem distante do estúdio, que era para o piano não incomodá-lo. No entanto, ele descia com o livro e ia estudar perto de mim. O piano servia de fundo para o estudo dele. Mas ela sempre tinha tempo para ouvir a gente, para discutir os problemas. Dar atenção para os netos. Ela sempre tinha tempo pra gente, tempo pra todo mundo. Então era uma coisa intensa, assim. Se você falasse, ai, machuquei um dedo, ela já estava lá acudindo. Ela gostava muito de cozinhar. Eu tomava café da manhã e jantava todos os dias com ela. Era a minha hora de dar atenção para ela, ouvir as coisas, discutir os problemas. Que a Dona Belkis, ela lançou uma vez um disco, foi até lá no Palácio das Esmeraldas. Eu era muito criança, então foi quando foi meu primeiro contato com o Camargo Guarnieri. Mas, algum tempo depois, a Dona Belkis estudou comigo, né? Ela me preparou, nós preparamos o último caderno de ponteios do Guarnieri. Ele fez 50 ponteios. E o último caderno nós fizemos inteiro, né? Para justamente eu ter essa oportunidade de mostrar para ele, né? Esse trabalho. Ele ficava assim, nossa, que lindo, não, tá ótimo, tá, né? Eu recebi os elogios com ele, porque realmente é como se ele estivesse me dando aulas, né? Muito inteligente. Ela não errava, disciplinadíssima. ela não podia errar, não. Ela era muito disciplinada. E Ela jamais ia perfeccionista tocar alguma também. coisa que ela pudesse errar. Quando ela ia tocar, ela estava 100% preparada. Podia ter qualquer barulho em volta do piano. Se ela estivesse tocando, ela estava 100% concentrada. O piano que é tocado por muitas pessoas, ele não tem a personalidade, a sonoridade não é a mesma. E o piano dela era muito pessoal, por causa disso, porque era muito pouco, lógico, ela dava aula nele e tudo mais, mas ela trabalhava praticamente nesse piano.
inclusive eu tive a oportunidade de, agora há pouco, essa semana, eu estive lá na casa do Bruno e toquei novamente, foi muito emocionante. Toquei novamente no piano dela e é realmente incrível. É a sonoridade dela, né? Praticamente o piano, o som dela está lá. Incrível.